Olá, é um prazer estar novamente com você. Diretamente de Goiânia, a Igreja Catedral da Família tem o prazer de chegar até o teu lar, com este programa abençoado. Um programa que tem o objetivo de levar informação, uma notícia maravilhosa, uma notícia abençoada, também que pode dar direção, rumo à tua vida. E hoje estamos aqui para falar de um assunto que está em volta nesse país, política. Por que não? Precisamos estar atualizados, ser informado, e o povo de Deus não pode ficar fora desse contexto. Temos que estar mergulhado, também participando, porque as leis que mudam, as leis que regem este país, são de suma importância para o andamento da obra de Deus aqui na terra. Que tal você pensar nisso? Que tal você estar aí ligado, que vamos falar de assunto muito importante. E para isso nós estamos recebendo aqui um casal muito especial. No nosso meio, vocês são bem-vindos em nome de Jesus, não é, meu bem? Nós queremos cumprimentar o evangelista e deputado Lívio Luciano. Seja bem-vindo ao nosso programa Catedral da Família no Ar. Também a nossa psicóloga, amiga, companheira Veracilda, que estamos aí juntos. Queremos cumprimentar vocês, são bem-vindos ao programa Catedral da Família no Ar. Bem, pastora Cássia, obrigado, pastor Salmo. É uma honra poder estar aqui com o senhor, com a senhora nesse programa, junto com a minha esposa querida Vera, para a gente falar de um tema realmente bastante atual e muito importante, né? E que é uma abordagem bastante interessante, né, que a gente pretende dar para que as pessoas possam, acima de tudo, se conscientizar do papel que elas, enquanto cidadãs da terra, né, somos cidadãos do reino e também cidadãos da terra, né? O papel que nós temos aqui nessa terra. Lívio, você é um obreiro aqui na igreja, foi agora recentemente abençoado com o cargo de evangelista na igreja, nasceu no evangelho, está cada dia trabalhando na obra de Deus. Como é que é ser um cristão e também diretamente estar inserido no meio político? Olha, pastor, primeiro quero dizer que não é fácil, né? É um ministério, porque a gente encara assim como um ministério, como um chamado de Deus, como tem um ministério de pastorado, ministério de louvor, né? O ministério de missões. Então existe o ministério que eu acredito nele, que é o ministério da política, que é do homem público, né? Da ação pública. E realmente não é fácil, é muito difícil, ainda mais num país e num momento em que a classe política ela é toda jogada na mesma vala, né? Ah, não presta, é corrupto, todo mundo bandido. A gente tem que matar uma certa discriminação, uma resistência, certeza, quando se fala em política, pela falta de referência, diríamos assim, exemplos bons. Porque os exemplos são só negativos, né? Você liga rádio, televisão, vai ver os jornais, só se ouve falar, só notícias ruins relacionadas à política, né? Aliás, aos políticos. Agora, é bom dizer também que todo segmento existem os bons e os maus. Com certeza. Todo segmento. Com certeza. Os que honram e os que desonram o segmento. Até no nosso meio. Até no nosso meio. Né? Infelizmente. Infelizmente. E eu costumo dizer o seguinte, eu estou na política como chamado de Deus. O dia que Deus não quiser, estou fora. Não tenho o menor apego, o menor amor, né, por cargo, por candidaturas, etc. Agora, o que a gente faz, né, depois de já vários mandatos e tudo, eles não são mandatos automáticos, candidaturas automáticas. Antes de cada candidatura, de cada pleito, a gente ora muito a Deus, pedindo a direção, a confirmação, né, vocês são testemunhas disso, de que se é isso mesmo que Deus quer para nós, né? Qual a direção de exatamente, Deus a direção de Deus. Então, vida, né? Enquanto a gente está sentindo, né, através de portas que se abrem, né, e de confirmações que Deus quer a gente nesse negócio, nós estamos. Amanhã ou depois, se a gente sentir que não é, né, o que Deus quer para nós, que é um outro chamado, estamos prontos. E eu costumo dizer o seguinte, existem muitos, e nessa época aparecem muitos, políticos evangélicos, né? Agora, evangélicos políticos são poucos. E eu me enquadro aí nessa categoria de evangélicos políticos. Sou evangélico, graças a Deus, nascido, criado, vivido. Estou hoje na política, como amanhã posso estar num pastorado, por exemplo, né? Numa outra missão que Deus me chamar. É por isso que nós estamos aqui como seres humanos, como cidadãos, clamando também para que pessoas com o seu caráter, com a sua personalidade, com a sua família que a gente conhece e aprova, realmente possam exercer esses papéis tão fundamentais
no meio da política. E eu queria saber um pouquinho da Veracilda, como é ser, exercer esse papel também de esposa de político. Pois é, pastora Cássia, é um prazer estar aqui com vocês, pastor Salmo, e vocês têm acompanhado a nossa vida realmente, né, ao longo dos anos. Então, eu passei por várias transformações, né? Então, o meu primeiro momento na política foi quando o livro começou, já praticamente uns 20 anos atrás, e a gente estava, assim, começando a vida, né, de casal. Nós estamos em 29 anos de casado, e 3 crianças pequenas, e como o Lívio falou, por essa imagem tão ruim do homem público, né, da política, então eu tinha uma visão muito negativa. Então, o Lívio, primeiro, ele teve que fazer um trabalho de convencimento e de conquista ao longo desses anos, né? Não foi uma coisa assim que eu me joguei de imediato, né? Eu tive resistência no começo, eu tinha muito medo que minha família fosse uma família desestruturada, né? Que no meu casamento também fosse aquele casamento de fachada, porque a gente vê muito, né? Os políticos vendendo uma imagem de casal bonito só, né? Diante das pessoas, então eu sempre tive muito horror a isso. Mas ao longo do tempo, né? Desses 29 anos de casado e 22 na vida pública, eu fui percebendo que é possível, né? Totalmente possível, né? A gente ter uma vida familiar, né? Construir uma vida familiar ajustada, e é isso que eu mais o Livro temos feito, né? Graças a Deus, temos uma família bonita, temos 3 filhos que servem a Deus, estão na igreja, e eu mais o Livro temos construído um relacionamento de respeito, né? E eu acho que isso é de fundamental importância, porque a gente sabe que o lar, a família é a base do homem. O homem, para que seja bem-sucedido, né, se ele não for bem-sucedido em casa, é mentira, né? Ele é um fracassado. Então, assim, eu percebo hoje que o Lívio e o homem público, né, o homem público que realmente procura ter essa vida de verdade, essa vida plena, então ele só tem a contribuir lá fora. Qual que foi assim uma fonte de uma ideologia a levar você para essa veia política, a te responsabilizar a ser um homem que vai assinar, editar, escrever leis para trazer uma vida melhor ao cidadão? Pastor, muito boa pergunta. Quando nós casamos há 29, começamos a namorar 30 anos atrás, há 32 anos atrás, e eu tenho familiar que era da área política, mas não foi através de familiares que eu entrei na política, depois, daqui a pouquinho eu chego lá. A Vera falava assim, eu não quero casar com um político não, tá? E realmente ela não casou, mesmo porque eu não tinha a menor noção, né, de que seria, não tinha a menor intenção. Aí foi quando eu comecei a atuação no rádio evangélico, e ali através de programas de rádio eu fui estimulado, desafiado pelo diretor na rádio da época, também, né? Aliás, eu quero até fazer uma menção aqui ao senhor Abrão Berberian, né, um servo de Deus, mentor, homem de né? Deus, que era o dono da emissora na época, um homem de Deus da Igreja Presbiteriana, que faleceu agora dias atrás, né? E a dona Júnia, sua esposa, que me incentivaram, né? Eu estava ali na rádio trabalhando e tudo, né? E me incentivaram para poder, especialmente ele, né? Precisa de gente séria, evangélico, você é auditor da Receita do Estado, você conhece bem de legislação, de funcionamento uma estrutura de governo e tal, você podia ser político, entrar. Aí foi quando eu falei, senhor Eibe, eu tenho uma resistência interna, que a minha esposa falou, não, conversa com ela, às vezes... Forte, uma resistência forte. Porque se o político não consegue ganhar o voto dentro de casa, não vai ser fora que ele vai ganhar, né? Com certeza. Aí deu certo, né? Acho que Deus encaminhou essa questão, e foi assim que começou, pastor Salmo. Começou isso. Começou Já dessa são maneira, quantos mandatos? 22 anos atrás, 4 mandatos, né? E vários outros cargos que a gente ocupou também, né? Mas isso você viu que realmente cada dia você estava, porque o lado bom da história, Lívia, é você ter uma folha limpa. E durante esses 20 e tantos poucos anos aí, a sua folha é limpa, é transparente. Hoje é lindo criar essa lei da ficha limpa, ficha suja. E você tem uma ficha limpa. Não precisaria, mas você tem realmente a se gabar por esse lado. Eu tenho minha ficha limpa. Eu não me corrompi com as ofertas que vieram para mim, né? Você trabalhou numa linha de desenvolver um trabalho em ajudar a sociedade, em ajudar o Estado, a sociedade, sem se corromper. Agora, o que é triste, pastor, é a gente chegar hoje e colocar isso, né? Isso acaba que é uma vantagem, né?
Quer dizer, o que devia ser uma obrigação, acaba que é um diferencial, né? Uma vantagem, né? Seria uma obrigação hoje, parece que é uma vantagem, uma vantagem. Ficha limpa. Eu sou ficha limpa, mas espera aí, nada mais é que a sua obrigação, mas hoje tornou-se uma... Exatamente. Então, assim, e outra coisa também que eu quero observar é o fato de muitas pessoas não gostarem, às vezes, de política, de acompanharem, né? De repente, alguém que está nos assistindo nesse momento pode estar até assim meio chateado pelo tema, né, de hoje, né? Mas não adianta, se a gente não participar, se posicionar, participar politicamente, outras pessoas estarão definindo por nós quem vai nos governar. Quer dizer, então, nada melhor, incapazes, pessoas com menos capacidade, espiritual, moral, intelectual, muitas vezes, que estarão definindo sobre quem vai nos governar. Eu costumo dizer muito, hoje, na igreja mesmo, eu costumo dizer isso, que agora, nessa época, 4 em 4 anos, nós estamos tendo uma arma poderosa em nossa mão. Uma arma que poderá mudar o destino dessa nação, que é o nosso voto. Agora, se nós errarmos, nós vamos sofrer mais 4 anos. Por isso, nós precisamos realmente ser visitados em nosso meio, conhecimento. Talvez você não conheça o candidato, talvez você não pode ser envolvido com a palavra, com uma oferta, mas você precisa realmente ter uma ideologia. Vou votar no fulano, no beltrano, no ciclano, porque é a pessoa certa. Porque você não pode votar hoje aqueles votos chamados voto de cabresto. Hoje você tem que votar para você saber que você está colocando para te representar um homem, uma mulher honesta, trabalhadora, que você vai descansar e ter a certeza que eles serão o seu advogado lá na esfera política. Eu falo sempre isso porque essa preocupação. Nós evangélicos acostumamos, acomodamos. Não, está tudo bem, está nas mãos de Deus. Deus me deu sabedoria para mim agir também. Eu não posso me calar diante de uma situação como essa. Ao longo da história, nós podemos perceber que Deus levantou homens como José, Daniel, Davi, né? E que fez grande diferença. E o que eu acho interessante, evangelista Lívio, é que quando essas pessoas governavam, esses juízes tinham lideranças, exercia liderança sobre Israel, por exemplo, você via assim, Samuel governou, Samuel como juiz, como profeta, outros governaram reis, tementes a Deus por 40 anos. E o mais interessante que eu acho na Bíblia, e a terra teve paz por 40 anos. Então nós precisamos de homens comprometidos com Deus, com família, exemplo de família, é o que mais precisamos, porque hoje em dia nós temos visto aí o levante combatendo os valores, né, Vera? Os valores familiares, os princípios éticos, morais mesmo, cristãos, né? destruindo a família. Declarar a falência da família, né? Existem projetos que intentam, assim, de forma muito assintosa contra a família, né? Até acabar, por exemplo, com o Dia do Pai, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, quer dizer, para criar... É absurdo, né? Muitas pessoas não sabem disso. Exatamente, não. Talvez você está nos assistindo agora aí, sabiam que existem projetos de leis que já estão para ser assinados para acabar com o Dia dos Pais, Dia das Mães? Não vai ter agora, vai ter o Dia do Amigo. Sabe por quê? Essa figura pai e mãe segundo conceitos políticos, para acabar. Você concorda? Se você concorda, apoia e o que está aí. Agora, se você não concordar, a sua arma poderosa é o seu voto. Muito bem, e nós queremos mostrar um pouquinho, nós estamos falando sobre o cidadão, nós estamos falando sobre os direitos, nós queremos mostrar também a nossa ação como igreja, como associação, os trabalhos que nós temos feito para estar ajudando, para construir um mundo melhor. E vocês vão ver agora um impacto social que foi feito numa cidade do interior de Goiás, a 50 quilômetros aqui de Goiânia, onde nós estivemos ali com a nossa equipe da Associação Beneficente Manancial, médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, advogados, vários profissionais liberais, muitos voluntários, ajudando e atendendo aquela população carente ali de Santa Bárbara. Veja aí essa matéria. Olá, nós estamos aqui em mais um evento da Associação Beneficente Manancial, AABM. O Impacto Social é um dos nossos projetos, fazendo atendimento a toda a população aqui de Santa Bárbara. Esse é um dos projetos da ABM em parceria com a Igreja Catedral da Família.
encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Eu realmente fico encantada, né? E meu coração está nessa obra, na ABM, a gente está sempre junto e a gente poder servir, né, a essas pessoas, trazendo a nossa palavra, trazendo o nosso apoio, né, as pessoas carentes, as pessoas aqui de Santa Bárbara. Então, para nós, nós vemos isso como realmente, como o livro disse, é o reino de Deus em sua plenitude. Que foi perfeito, eu já cortei o cabelo, já passei pelo ortopedista, agora vou passar pelo cardiologista. E eu quero parabenizar, né, a vocês, a ABM. Parabéns, parabéns a todos vocês e que Deus abençoe. Bom, nós estamos aqui com a Érica, ela que é professora da Universidade Unip. Nós estamos aqui para mostrar uma das nossas parcerias, a ABM em parceria com a universidade, ela trouxe o grupo de nutrição. Professora Érica, fala para nós como é para você e as alunas estar aqui prestando um dia de assistência ao próximo. Para nós, como universidade, e eu falo como professora das alunas, é muito enriquecedor para elas, porque elas estão vivenciando um momento multiprofissional, elas estão se relacionando com profissionais das outras áreas, e elas estão vivenciando uma realidade diferente da sala de aula. Então isso enriquece bastante. Elas trocam experiências e elas adquirem experiências como estudantes. Isso é muito bom, muito importante. Nós estamos aqui com a doutora Andréia, ela que é cardiologista e está conosco nesse impacto social. Doutora, fala para nós como é deixar a sua casa, né, seus filhos, para poder doar um dia em favor do próximo. É sempre um prazer, né? Quando nós recebemos o chamado de Deus, primeiramente, da ABM, para estarmos aqui dedicando um dia da nossa vida àquele que tem dedicado tantos dias para todos nós. Eu só tenho a agradecer a Deus e a ABM por estar aqui e convocar os meus colegas a essa oportunidade que nós temos de prestigiar a nossa população, de estarmos dando assistência àqueles que necessitam de nós. É sempre muito prazeroso. Nós estamos aqui com a dona Maria José, ela que foi atendida pela cardiologista. Fala para nós como foi a sua espera para poder conseguir uma consulta com o cardiologista e como que foi esse atendimento. Foi ótimo, bem atendida, as meninas deu maior atenção para nós, né? Tem 6 anos que eu estou esperando uma cardiologista aqui na nossa cidade. E até hoje nós não temos a oportunidade, agora viemos ter, né? E agradeço muito por o atendimento, né? Pela ABM, proporcionada para vir aqui na nossa cidade, pelo atendimento de todas vocês, por o tratamento se tratando muito bem, né? Graças a Deus, primeiramente a Deus, por indicar vocês a vir aqui nos atender. Essa associação, ela é um braço forte da igreja, onde nós solicitamos a ABM para beneficiar a população dessa cidade, porque é uma população que também necessita de pediatria, de odontologia e tantas outras coisas. Então, a ABM é uma parceira fantástica ao qual nós solicitamos e veio aqui pela primeira vez e eu tenho certeza que não ficará só nessa primeira vez, virá tantas outras, porque a população de Santa Bárbara de Goiás está sendo muito beneficiada com tudo isso. E eu quero convidar você que nunca participou. Nós nos sentimos muito felizes por estar proporcionando à sociedade de Santa Bárbara esse atendimento que engloba várias áreas da assistência social, e aqui estamos com voluntários, médicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, cardiologistas, cabeleireiros.
São vários profissionais que estão aqui como voluntários para proporcionar à cidade de Santa Bárbara essa assistência social, mas com um intuito maior. Nós estamos aqui para dizer do grande amor de Deus e eu me sinto muito feliz de fazer parte deste grande projeto e agradeço àqueles que estão conosco nesta grande obra, neste grande projeto. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, às 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, às 19h30, venha estudar Teologia no IBCAF, Instituto Bíblico Catedral da Família. E às 20 horas, Culto Impactados, com o pastor Rinaldo Silva. Venha receber o seu milagre. Terça-feira, curso Manancial para homens e mulheres a partir das 20 horas. Quarta-feira, às 19h40, Culto da Família. Quinta-feira, às 20 horas, Culto dos Adolescentes, Geração Daniel. E também Culto dos Pré-Adolescentes, Geração Samuel. Reunião dos grupos familiares às 20 horas. Procure um grupo mais perto da sua casa. Sábado, às 20 horas, muito louvor e adoração no culto de jovens, Catedral Jovem. Também no sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar, culto dos solteiros adultos. Domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza cursos para edificar sua vida. TCE, Pilares para um Casamento Estável. Crown, curso de Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. One, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação para abençoar sua família. Informações 3281-4918 ou pelo site www.catedraldafamilia.com.br. Igreja Catedral da Família, Alameda Ricardo Paranhos, número 728, Setor Marista. Telefone 3281-4918. O Grupo Tecnomont é especialista em engenharia, montagens eletromecânicas e manutenção industrial, fabricação de estruturas metálicas e locação de equipamentos. A solidez de seu conhecimento técnico, a obsessão com o planejamento e uma equipe com os melhores profissionais do mercado levaram a uma história vitoriosa nas áreas de cimento, mineração, portos, siderurgia e infraestrutura. Acho que a empresa tem que servir bem. E servir bem é tratar a obra do cliente como se fosse nossa mesmo. Grupo Tecnomont. Planejamento, transparência e segurança. Primeiro Congresso Infantil da Catedral da Família. Muitas brincadeiras, palestras, louvores e muito mais. Participação especial da Cris Poli, apresentadora do programa Super Nani. Dias 11 e 12 de outubro. Inscrições limitadas. Informações 3281-4918 ou na Igreja Catedral da Família, Alameda Ricardo Paranhos, 728, Setor Marista. Apoio Mérito Construtora, Casa da Manicure, Trevão, peças para tratores. Muito bem, estamos terminando o nosso programa e nós queremos, em primeiro lugar, agradecer você e agradecer esse casal abençoado que aqui vieram, né? Servo de Deus, cada dia servindo a Deus aqui na Catedral da Família em Goiânia. Livro, sucesso, Deus te abençoe. Vera, continue sendo essa mulher valorosa, que o Senhor é contigo também. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Salmo, pastora Cássia, por esse momento aqui junto com esse casal maravilhoso, né? Os nossos pastores presidentes. E quero deixar aqui algum lembretezinho, né? É importante as pessoas consultarem a Bíblia antes, né, desse processo eleitoral, muito importante. A Bíblia traz em algumas passagens algum tipo de orientação acerca da escolha de pessoas que vão estar em posição de governo. A Bíblia fala em Juízes, capítulo 8, tem lá a parábola de Jotão, né, que fala que faz uma ilustração, quando estavam definindo quem iria governar,
onde a videira, a figueira, a oliveira, essas espécies mais nobres, elas rejeitaram estar reinando sobre as árvores. Aí o espinheiro foi, se prontificou, e o espinheiro então foi reinar. Quer dizer, é uma ilustração bastante interessante para esse momento que a gente está vivendo. E outro também em Deuteronômio 17:15. Importante as pessoas lerem Deuteronômio 17:15, que fala que a gente deve colocar pessoas dentre nós, né, para estar em posição de governo, para escolher entre irmãos pessoas que estarão em posição de governo. Quer dizer, são diretrizes que a Bíblia dá, basta as pessoas estarem lendo e acompanhando. E quando um justo governa, né? O povo se alegra. O povo se alegra, o povo tem paz, pelo menos um pouco de paz nesse mundo tão difícil, né, Vera? Nós agradecemos a presença de vocês aqui e desejamos sucesso para vocês. Muito obrigada. Para nós é um privilégio fazer parte desse ministério, ser acompanhada por um casal, também uma família que realmente é diferente e que tem nos ajudado, tem nos acompanhado. E nós temos crescido muito, né, ao lado de vocês. E eu também gostaria de deixar para os ouvintes a questão, porque muitos de nós cristãos achamos que política é uma coisa que não é santa, que política é uma coisa profana, e não é. Nós temos dupla cidadania, nós somos cidadãos do céu, mas nós somos cidadãos da terra. E como cidadãos da terra, nós votamos, nós estudamos, nós prestamos concurso, então nós dependemos da política em tudo, a igreja depende, a escola depende. Então nós temos que parar com essa resistência de achar que política é uma coisa que não combina com igreja, não combina com púlpito. Está totalmente errado e por isso muita coisa está errada aí, porque os pastores às vezes têm medo de falar em política na igreja. Olhe, vote certo, Deus te abençoe, até o próximo programa. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor esteja orientando você em todo o seu caminho, que você possa em Deus buscar a direção e a orientação e sabedoria para exercermos os nossos direitos, exercermos o nosso voto e realmente estarmos abençoando e colocando pessoas justas, honestas, que realmente são comprometidas em primeiro lugar com Deus, que tenha Deus. Deus te abençoe, até o próximo programa. Primeiro Congresso Infantil da Catedral da Família. Muitas brincadeiras, palestras, louvores e muito mais. Participação especial da Cris Poli, apresentadora do programa Super Nani. Dias 11 e 12 de outubro. Inscrições limitadas. Informações 3281-4918 ou na Igreja Catedral da Família, Alameda Ricardo Paranhos, 728, Setor Marista. Apoio Mérito Construtora, Casa da Manicure, Trevão Peças para Tratores.